Fluters, tudo beleza com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa última aula, né? Vamos iniciar a estruturação das nossas pastinhas do projeto e, consequentemente, iniciar a nossa telinha de login, né? Mas para isso, primeiro, pessoal, quem não viu as outras aulas de configuração do Firebase, tá? Volta aí no cardzinho que eu vou deixar para que vocês façam a configuração inicial, tá? E também estruturem os plugins que vocês vão usar durante o projeto. Eu não vou voltar nessa aula, então eu sugiro que vocês vão, tá? E inicializem isso. E assistam essas outras aulas, tá? Então, antes de tudo, tá? Eu vou iniciar a depuração do meu app aqui, para a gente poder dar continuidade. Nesse meio tempo, tá? A gente vai fazer a estruturação das nossas pastinhas, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu inicializar aqui, aplicativo Dart. Beleza, tá inicializando aqui embaixo. Acho que escondeu o meu terminal. Vou abrir um novo aqui só para ele voltar. Daí a gente tira esse cara aqui fora e tira um deles, né? Então, vamos lá. As nossas pastinhas, para começar, tá? A gente tem a pastinha app, tá? Quem não tem a pastinha app pode criar app config, volta nas outras aulas e cria, tá bom? Então, dentro da pastinha app, a gente vai criar uma nova pastinha. Esse nome dessa pastinha vai se chamar Presentations. Poderia ser UI, poderia ser outras coisas, mas vai ser Presentation, tá? Usando o conceito já de Clean Architecture, tá bom? Então vamos lá, dentro da Presentation a gente vai criar uma nova pasta que vai ser as UIs, tá? Ou seja, as nossas pastinhas de telas. A primeira pastinha que eu vou criar dentro de UI vai ser a minha pastinha Auth, tá? Que vai ser de autenticação. Aqui dentro vai ter a pastinha de login, aqui dentro vai ter a pastinha de sign up, ou seja, de registro, tá? Vai ter todas as pastinhas aqui dentro. Aqui também, dentro de Presentation, eu vou criar uma pastinha chamada Controllers, tá? Onde vão estar os controladores das nossas telas, tá bom? Então a gente vai ter a pastinha Controllers e a pastinha UI. Então dentro de Auth, tá? Não dentro de UI, mas dentro de Auth, a gente vai inicializar um novo arquivo que vai se chamar login_page, tá? .dart. Você fez isso daqui, por enquanto, tá, pessoal? Por enquanto, a gente vai deixar essa página aqui paradinha aqui, ou seja, esse arquivinho parado. Por quê? Porque a gente precisa, tá, estruturar o resto do nosso projeto, ou seja, o restinho das pastas que a gente vai ter dentro do nosso projeto, tá? Então, a primeira pastinha que a gente vai ter depois da Presentation, tá? A gente vai ter uma pastinha que vai se chamar... Vocês vão clicar aqui dentro de App, tá? De novo. Nova pasta. Domain, tá? Domain. Desse jeitinho que eu estou escrevendo aqui, tá? Dentro de Domain, a gente vai ter mais duas pastinhas. Uma delas vai ser Entities, tá? Que são as nossas entidades ou os nossos modelos, tá? Os nossos models. Eu costumo chamar de entity, poderia ser model também. Vamos ter os nossos repositorias, tá? Os nossos repositórios, sempre com plural, tá, pessoal? Sempre usando no plural, nunca no singular, tá? E dentro de domain ainda a gente vai ter uma outra pastinha chamada use case, tá? Que vão ser os nossos casos de uso. Depois disso, a gente vai ter uma outra pastinha dentro de app chamada data, tá? Que aqui vão ser onde a gente vai fazer todo o resto das configurações e tal do nosso projetinho, tá? Dentro de data, a gente vai ter uma nova pastinha chamada novamente repositorias, mas a nível de data daí, tá? Nível de... Opa, escrevi errado, vamos renomear aqui. Repositorias, isso mesmo. Dentro de data também, tá? A gente vai ter uma nova pastinha chamada data sources, tá? Onde vão ficar os nossos data sources. Aqui dentro de repositorias vai ter o nosso auth repositories, vai ter o nosso login, vai ter várias coisas aqui dentro, tá? Então, voltando dentro de data source, vocês vão criar mais uma pastinha que vai ser o nosso Firebase Data Source. Por quê? Porque é esse cara que a gente vai usar,
tá? Data source. Então, o que acontece? Você fala assim, Douglas, por que você está estruturando dessa maneira? Porque a gente vai construir o nosso projeto de uma maneira desacoplada para que se no futuro você tiver, por exemplo, vamos supor aqui um local data source, tá? Por exemplo, você pode ter um local data source, você pode ter um armazenamento fora, que nem a gente vai armazenar no Firebase, você pode ter armazenamento aonde você quiser. Nós vamos construir o nosso projeto de uma forma desacoplada, para que se você no futuro quiser trocar seu banco de dados, você pode trocar. Você simplesmente vai mudar o seu DTO, tá? Que é o que a gente vai falar nas próximas aulas, no decorrer do curso, que é os Data Transfer Object, e você já vai conseguir mudar muita coisa do que o seu banco de dados, ou sei lá, o que você vai querer implementar no futuro dentro da sua aplicação, você vai conseguir trocar, simplesmente alterando dois arquivos. Porque muitas vezes um dos erros mais comuns, e não, na verdade não é um erro, tá? Mas é a forma correta de você aprender a desenvolver, é você fazer o seu projeto de uma forma desacoplada. Porque se você faz tudo isso amarrado, no futuro você vai ter um problema muito grande com alterações de vários arquivos. Se você faz tudo isso amarrado na sua página inicial, ou seja, na sua UI, sem usar um controlador para fazer buscas, para fazer alterações na sua tela, você deixa tudo amarrado em tela e não é o correto, tá? Como uma boa prática, você tem que ir desacoplando. Você tem as suas entidades que vão olhar para os seus controladores, os seus controladores vão olhar para os seus use cases, os seus use cases para os seus repositórios, os seus repositórios para os seus data sources, os seus data sources para onde eu vou salvar a informação, tá? Então, basicamente é assim que a gente vai trabalhar. Durante o projeto vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui dentro ainda de data, vocês vão criar mais uma pastinha chamada DTO, tá? DTO, desse jeitinho que está aqui. Depois eu vou falar mais sobre isso, não se atentem a esse detalhe agora. Domain está pronto, a nossa presentation está pronta, a nossa estrutura de pasta, se a gente for precisando de mais alguma, eu ainda vou colocar aqui dentro, tá? Mas basicamente essa é a estrutura que a gente vai usar. Dentro de presentation, eu costumo criar uma outra pastinha chamada widget. Por quê? Porque são os widgets que eu vou usar em todos os nossos componentes aqui. Então, quando eu crio fora dele, eu costumo usar componentes genéricos, ou seja, fazer um componente genérico nos deixa mais flexível para poder usar o mesmo componente em todo o nosso projeto. Se você cria um componente para cada tela, você não tem um reaproveitamento de código. E com isso, você vai gerar um problema na hora de você dar uma manutenção disso, tá? Então, é melhor você componentizar sempre as suas telas. E eu vou explicar um pouco mais disso na construção da nossa telinha de login, tá? Dentro de Auth, tá? Aqui dentro de Auth, o que vocês vão fazer? Vocês têm a login page de vocês aberta. Eu quero que vocês cliquem dentro de Auth e vocês vão criar mais uma pastinha, tá? Que vai se chamar Components, que basicamente são os componentes da nossa tela de login, tá? Na nossa tela de login, o que eu quero que vocês façam primeiro de tudo? Que vocês criem um stateless, tá? Um stateless widget. Depois a gente pode ser que a gente mude isso, tá? Mas vai ser a nossa login page. Eu vou colocar um simples scaffold aqui, tá? Scaffold. Beleza, o nosso scaffold está aqui. Por enquanto, deixem só isso. A gente vai mexer um pouquinho na nossa main agora, tá? Na main, a gente não vai mais usar a home page, tá? Essa aqui a gente pode excluir ela. Vamos arrancar fora daqui. Por enquanto, como a gente está só na tela de login, eu vou só colocar a minha login page aqui, ó, para a gente poder ir vendo como ela está funcionando, tá? Nossa login page está aqui. Eu vou tirar esses comentários e aqui não vai mais ser Deep Purple, tá? Vai ser Teal, tá? Eu gosto dessa cor particularmente. Você pode usar a cor que você quiser, mas eu gosto mais da cor Teal. No mais, a gente vai deixar assim, só mais um detalhe. Aqui a gente vai trocar o nome do projeto. Eu vou chamar de Tasks, tá? Que vai ser lista de tarefas. E aqui, deixa eu ver, eu acho que é aqui, ó. Vocês vão escrever
pode escrever debug, tá? Que já vai aparecer, ó. Esse debug check, show check mode banner. Vocês vão tirar fora, tá? Só colocar false. Por que disso, tá? Porque se vocês olharem o meu projetinho, eu ainda não rodei, tá? Deixa eu só instanciar a minha renderização virtual aqui, só um minuto. Aqui, achei. Eu mostrei como que eu faço isso no nosso último vídeo também, tá? Tá aqui, ó. Então tá aqui o nosso appzinho. Tá vendo que aqui tá o debug, a marquinha de debug, tá? Essa cor que eu não curto aqui. Agora eu vou restartar o projeto, tá? O que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui, beleza? Chamou a nossa login page, ela não tem nada, tá vazia. E perfeito que tá vazia, tá? Então, a gente vai continuar nela aqui. Seguindo a nossa estrutura, depois do nosso scaffold, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direto um body. A gente não vai ter appbar nesse caso, tá? A gente vai ter só um body. Vamos colocar um container aqui dentro. Esse container ele vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai ter uma corzinha customizada na nossa tela de login. Eu vou colocar um decoration nele. Um box decoration é para mim poder aplicar decorações ao meu container, tá? Lembrando que quando eu tenho um container sem altura e sem largura, tá? Dentro de uma tela, por exemplo, dentro de um scaffold, automaticamente ele assume o tamanho do meu scaffold, tá? Então assim, a princípio vocês não coloquem altura e nem largura, sigam exatamente o que eu estou fazendo. Então a gente vai colocar aqui um gradiente, tá? Vai ser um linear gradiente. O que é um linear gradiente? Eu vou ter uma lista de cores que ela vai ser aplicada dependendo de algumas condições. Então qual que vai ser a primeira condição? Eu vou colocar begin. O que é begin? Início, aonde que eu quero que ele comece, tá? O begin vai ser alignment. Eu estou pegando o alinhamento como top center, tá? Do centro aqui. E o que vai ser o nosso end? Vai ser a mesma coisa, alignment, só que agora eu vou colocar bottom center, tá? Por quê? Eu quero que a minha cor ela sofra uma alteração de cor de cima para baixo, tá? De começo para o final. Quais vão ser as minhas cores? Aqui dentro de color a gente precisa aplicar uma lista de cores, tá? A minha primeira cor vai ser colors.teal, tá? Que vai ser a nossa cor padrão, só que eu vou usar um teal accent, tá? Um pouquinho mais claro com um shade de 400, tá? Em cima dele eu vou colocar um color, tá? Ponto teal, novamente colors.teal, só que só o accent sem o 400, tá? Depois disso a gente vai usar um colors.teal somente, tá? Sem, com um shade de 400. Você pode ver que eu mudei de accent 400, accent agora teal com 400 e por fim eu vou colocar um color.teal normal, tá? Novamente. E em cima dele eu vou colocar um colors.teal.shade de 400 também, tá? Então, nesse caso, se vocês salvarem quem está no VS Code, tá? Se só salvarem um arquivo aqui, ele já aplicou. Vocês estão vendo, ó? Ele aplicou uma cor mais forte em cima e veio descendo, tá? Deixa eu ver. Eu acho que essa cor não ficou legal. Eu vou mudar aqui para... Pessoal, então vamos fazer uma pequena mudança. Eu vou mudar aqui para teal de 600. Eu acho que eu vou tirar essa teal do meio aqui porque ficou estranho. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos ver se desse jeito fica legal. Isso, agora sim. É isso que eu queria, tá? Então a gente tem um teal accent de 400, um teal accent, um teal... Acho que eu vou colocar um accent aqui também de 400 novamente, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Legal, isso mesmo, é isso que eu queria. Então a gente tem um teal, tá? De 600 aqui em cima, mais forte. A gente muda para um 400, aí a gente vai para um mais clarinho, que é um accent, só um accent, tá? E depois a gente vem para um 400 de novo aqui embaixo, terminando. A gente deixa tipo meio que um efeito de mais claro no meio aqui. É isso que eu queria, tá? Como filho, ó, vamos localizar o nosso container aqui então.
como filho do nosso container, o nosso container está aqui, o nosso box decoration termina aqui. Então, como filho dele, o que eu vou colocar? A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com o scroll, tá? Ou seja, rolagem de tela. Eu quero poder rolar aqui o meu app sem que o meu teclado sobrescreva e crie um overflow aqui. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente para vocês entenderem. Eu vou fazer com uma coluna, tá? Vou criar uma column, tá? Uma column simples aqui. Vou colocar primeiro um cross-axis alignment. Por que eu quero um cross-axis alignment? Porque eu quero que tudo que esteja dentro dela se expanda o máximo possível, tá? No eixo horizontal aqui, tá? Nesse eixo horizontal. Eu quero que tudo que tem aqui, botões, tudo que for preciso, ele se expanda o máximo possível aqui dentro. Então a gente vai colocar para isso um cross-axis alignment stretch, tá? Depois disso, a gente vai ter os filhos dessa coluna. O primeiro filho vai ser um sized box, tá? Esse sized box vai ter um width, tá? Esse width eu vou colocar um double ponto infinity. Por quê? Porque eu quero que ele seja do tamanho total da minha tela aqui, tá? Próximo, a gente vai colocar uma altura. O que vai ser essa altura? Vai ser media query, tá? Eu vou usar o media query padrão, tá? Ponto of context, ponto size, ponto h, tá? Eu tô pegando o tamanho total da minha tela, tá? E eu vou fazer o que nesse caso? Eu vou fazer uma divisão por 4.5, tá? Ele vai criar uma pequena divisão para mim. Ah, mas não renderizou nada ainda. Vocês já vão ver quando que ele vai renderizar. Eu vou dar um child aqui e eu vou colocar mais uma coluna, tá, pessoal? Ó, vou colocar mais uma column aqui dentro. Colocando os filhos da minha column, tá? Eu vou colocar... Meu primeiro filho vai ser uma row. Dentro dessa row, ela vai ter os seus próprios filhos, né? E eu vou colocar primeiro de tudo, antes da minha row, vou colocar um text, tá? Só pra gente ver como é que vai ficar. Um text, dentro do meu text vai ter a palavra login, tá? Login. Eu vou colocar um estilozinho para ele antes da gente renderizar, tá? Em tela. Esse estilo vai ter um text style de, vamos ver, eu acho que uns 40 pontos. Eu acho que a altura, um font size de 40 vai ficar legal. Font size de 40, vou colocar 35 primeiro, né? Vamos ver como vai ficar. E depois, color. Eu não gosto de usar branco, tá, pessoal? Eu sou um inimigo do branco. Então eu coloco colors.gray, que é um cinza, e eu coloco um shade de 50, tá? Ele fica próximo do branco, mas não é branco. Não força muito o olhar, tá? Um fonte weight, vou colocar um peso, esse é o peso da minha fonte. Eu vou colocar bold, ou seja, negrito, tá, pessoal? Então, coloquei um fonte, vou dar um Ctrl S. Olha lá, ele criou o login lá em cima, mas não é ali o posicionamento que eu quero, tá? O que a gente vai fazer neste caso? Eu posso ver aqui, ó, no meu caso, eu tenho um widget instalado, que eu até falei nas outras aulas anteriores. Então, se você não conhece esse widget, esse snippet, você pode ir ali nas extensões, tá? E buscar esse snippet, tá bom? Mas basicamente o que vai ser? Eu vou vir aqui e vou colocar um container antes do meu texto. Você pode vir e fazer assim, ou você pode vir aqui, ó, copia seu texto, dá um Ctrl X, container. Vamos colocar um container sem alinhamento. Eu quero colocar como filho do meu container esse meu texto, tá? Eu vou formatar o documento aqui. Então, a gente tem um container. Por que eu coloquei um container aqui? Porque eu quero dar uma margem para ele, tá? A gente vai escrever margin aqui e vamos colocar um const add insets ponto. Eu acho que eu vou colocar um only, tá? Vou colocar um left de 15 e um top de 20. Vamos ver como é que vai ficar. Legal, já posicionou um pouquinho melhor. E antes do meu container, acho que eu vou deixar assim o container por enquanto, tá? O que eu vou fazer com essa row? Eu vou simplesmente copiar ela, tá? Vocês vão colocar uma vírgula aqui e vão copiar toda a row. E aonde ela termina, vocês vão dar um enter, colocar mais uma row. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente, nessa row aqui de cima, é isso mesmo. Tá, aqui a gente vai escrever o seguinte texto. Olá, seja
Bem-vindo de volta. Eu acho que é assim que escreve, tá, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado aí, tá? Sejam bem-vindos de volta. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar uma fonte um pouquinho menor de 20, tá? Vamos ver como é que ela vai ficar. Legal, ficou legal, gostei, tá? E por enquanto a gente vai deixar assim, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em quanto tempo que a gente tem de gravação já, para não ficar uma aula muito extensa para vocês, tá? A gente está com 20 minutinhos, eu vou interromper a aula aqui e na próxima aula a gente continua com a nossa tela de login, beleza, pessoal? Até lá! Se inscrevam no canal, não percam as próximas aulas, tá? Que a gente vai desenhar uma tela de login muito bonita, tá bom? Até lá, um abraço!